Namastê a todos, bom dia do Brasil. Aqui estamos então. Saudações a todos vocês, espero que tenham tido um feliz Natal. Diz para mim nos comentários se estão vendo e ouvindo. Bom dia para todo mundo, namastê, namastê. Hoje estamos aqui, estou sem assistente, então tive que fazer um monte de coisa aqui antes, acabei me atrasando um pouquinho. Namastê, namastê todo mundo, bom dia. Espero que o Natal de todo mundo tenha sido bom. Diz para mim se está conseguindo ver e ouvir bem, tanto no Instagram quanto no YouTube. Diz para mim de onde que você é, que a gente vai conferindo aqui o áudio, o vídeo, vai vendo o compartilhamento de tela aqui, e eu vou descobrindo de onde que vocês estão. Bom, Pranava Chaitanya e a Triptidi não estão aqui no ashram com a gente, para quem conhece eles, hoje ouviu falar pelo menos deles, eles estão no Sri Lanka dessa vez. Aqui perto. Diz para mim, tudo certo, tá ótimo, som e imagem. Aqui, ó. Que bom. Ó, o Pranava Chaitanya. Pranava Chaitanya. Regina, Cristiane, Patrícia, Maurício, Ana Cláudia, o Arthur, acho que é Denise, Jacir, Frandu, Valéria, Regina, Joelma, a Jerusa, o Ítalo, namastê todo mundo, Patrícia, que bom vê-los por aqui, São José dos Campos, São Paulo, Florianópolis, Novo Hamburgo, Vitória do Rio de Janeiro. Então, estamos aí espalhados pelo mundo. Tudo perfeito por aqui também, vendo e ouvindo bem, no Instagram também funcionando. Então, assim, damos início aqui à nossa transmissão de hoje. Então, estou aqui mais ou menos no centro da imagem, você me perdoa se estiver meio bagunçado aqui. Faz tempo que eu não faço live ao vivo. Esse programa que eu uso mudou assim um bocado das coisas, eu estou me descobrindo aqui, tá bom? Então, tenha um pouco de paciência comigo. Salvador, namastê. Niterói, Praia Grande. Então é isso aí. Vamos começar com uma oração, como a gente geralmente começa, e seguimos com as nossas programações para o dia de hoje. Eu tenho um bocado de coisa para falar para vocês, e aí a gente vai seguindo com o nosso programa aqui. Então vamos lá. Om Shuklam Bharadaram Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasanna Thyayet Sarva Viknopashantaye Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambham Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwaraha Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha Nidhaye Sarva Vidyanam Bhishaje Bhavaroginam Gurave Sarva Lokanam Dakshinamurtaye Namaha Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shri Guru Pyo Namaha. Namastê, obrigada. Mais uma vez, desculpe o atraso. Estava aqui me ajeitando com um programa aqui que mudou algumas coisas. Então, bom dia para todo mundo. Nesse domingo, final de ano. Estou aqui, então, na nossa última live de 2025, já preparando o terreno para 2026. Seguimos, então, com a nossa
na nossa programação de hoje. Então eu separei aqui umas coisas para falar para vocês, eu acho que vai ser interessante para a gente refletir, sobre mais um final de ano, né, mais um início de ano, e talvez ajudar vocês com uma perspectiva à luz da tradição védica, à luz do Vedanta, para que a gente possa programar, assim, ter pelo menos visualizar um pouco esse ano que a gente quer adiante da gente, que está começando aqui, né. Então, primeiro, a gente precisa entender, dentro da tradição védica, como a própria ciência fala, né, o conceito de tempo ele é relativo. A nossa percepção de tempo, ela é subjetiva, ela não é objetiva, ela não é tempo e espaço não são um objeto aqui na nossa frente, como esse caderninho aqui. Tempo e espaço são percepções mentais. Manasa Pratyaksha. A nossa mente percebe a passagem do tempo, a nossa mente percebe o espaço. Como que isso funciona? Entre eu e essa câmera aqui, ó, tem mais de um braço de distância. Então, eu percebo a câmera, eu vejo a câmera, eu capto a imagem da câmera com os meus olhos, eu calculo essa distância, por exemplo, com o auxílio do meu braço. Mas eu não vejo a distância, entende? Eu não vejo o espaço. Eu calculo. Tem um processo mental para que entre eu aqui, esse corpo, e a câmera que está lá, para que haja uma percepção. É uma percepção, ela é indireta, ela é calculada. Então, os meus olhos entram em contato com aquele objeto e a minha mente calcula a distância, o espaço entre esse corpo aqui e aquele outro corpo ali. Então, o espaço, ele é uma percepção nossa, mas é uma percepção, pratyaksha, é a palavra em sânscrito para isso, essa percepção direta que a gente tem. Mas é manasa pratyaksha, a gente não depende dos olhos, dos ouvidos, do tato, do paladar, do olfato para perceber o espaço. A gente vê o outro objeto e a nossa mente calcula. Diretamente a gente vê o objeto, indiretamente a gente chega a essa noção de espaço. Então esse espaço, ele é percebido apenas no campo da nossa mente. Por isso que as pessoas dirigem de forma diferente, né? Tem gente que calcula bem o espaço, tem gente que dirige com dificuldade para estacionar o carro, para não arranhar o carro, né? Essa percepção do espaço, ela é relativa a esse sujeito. A gente nunca vai perceber esse espaço da mesma forma. Apesar da gente poder calcular a distância entre dois pontos, uma relação métrica ali de uma escala, né, de pés, de metros, a nossa percepção, a nossa apreciação desse espaço, ela é sempre subjetiva, sempre com relação a esse sujeito. A gente estabelece dois pontos no espaço e calcula a distância entre eles, mas a gente não calcula o espaço, né? A gente calcula entre esses dois pontos uma linha reta entre eles, né? Nossa percepção de espaço inclui esses dois pontos e a linha reta e tudo que está ao redor. Então a nossa percepção de espaço, ela é sempre muito mais ampla do que essa distância entre eu e aquele outro objeto, por exemplo, entre o ponto 1 e o ponto 2. A mesma coisa vale para a percepção de tempo. Tanto que quando a gente está lendo um livro super interessante, parece que o tempo voa. Quando você está fazendo uma coisa super chata, parece que o tempo não passa. Você quer que ele acabe rápido para você, né, ir embora do trabalho, enfim, aquilo ali terminar. Parece que nunca acaba. Então, da mesma forma, a gente não vê o tempo passando. A gente vê o sol levantando de manhã, a gente vê o sol se pondo de noite, a gente tem um intervalo de luz, um intervalo de noite, de escuridão. E aí, baseado nisso que a gente vê com os nossos olhos, que é a ascensão e a presença da luz, aí depois o sol desce, entra, né, uma fase escura, de novo volta uma fase clara, de novo volta uma fase escura. Com base nessa nossa percepção de mudança, você vê num dia a plantinha está desse tamanho, feijãozinho, né?
tinha só um feijão no algodão, aí daqui a pouco já tem uns 2 coisinhas assim para fora, daqui a pouco já tem um grandinho assim, daqui a uma semana, 2, 3, você vai vendo ali, você vê a modificação de algo, você percebe indiretamente a passagem do tempo. Então, tanto a nossa percepção de espaço quanto de tempo, essa percepção que é chamada Manasa Pratyaksha, uma percepção que é mental, uma apreciação íntima e pessoal, que cada um vai ter a sua, de tempo e de espaço, elas serão únicas para todos nós. Mas apesar delas serem únicas, porque existem marcos que a gente compartilha, por exemplo, o nascer do sol e o pôr do sol, né? A porta, né? As linhas lá no trânsito, né? Que dividem a rua. A gente tem referências que todos nós compartilhamos, que são objetivas, são objetos da apreciação de todo mundo da mesma forma. A gente consegue, então, calcular esse tempo e calcular esse espaço e compartilhar esse cálculo com as outras pessoas. Então, a gente vai ter uma percepção subjetiva, ao mesmo tempo que a gente vai ter como se fossem linhas de referência para que todo mundo entre numa percepção também objetiva da coisa. Então, todo mundo vai perceber o sol nascendo e o sol se pondo, todo mundo tem uma experiência de luz e de escuridão, e aí a gente divide e concorda, né? Teve em algum momento da história se concordou por um sistema métrico, por um sistema, né, de contagem de horas, e assim a gente tem a passagem do tempo no espaço, que a gente conta, que a gente marca, e faz disso um dia, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, uma vida. É nessa passagem do tempo e nesse deslocamento das coisas, nesse espaço em que a gente ocupa, nisso que a gente vivencia, que as nossas experiências vão se multiplicando e se desabrochando na nossa frente. Então, a nossa contagem de tempo, apesar dela parecer ser tão rígida e tão amarrada, ela começou em algum momento. Tanto que aqui na Índia chamam o nosso calendário de calendário inglês, que foram os ingleses que introduziram esse calendário na Índia. Porque a Índia tem seus próprios calendários, e não é um só não, são vários. Por exemplo, o Ano Novo no sul da Índia é em abril, o Ano Novo no Gujarat, que é um estado, né, digamos assim, mais ou menos para o norte, para o lado esquerdo do mapa ali, o Ano Novo para eles é em setembro, outubro, depois que acontece o Diwali, nos dias depois do Diwali é Ano Novo para eles. Então imagina, um Ano Novo começa em outubro, acabou de começar para eles, 2025 acabou de começar, e tem só 2, 3 meses. Então a contagem do tempo, ela varia de acordo com os sistemas também que se construíram atrás disso. Então na Índia, por exemplo, a gente vai ter sistemas de contagem de tempo, são baseados no movimento do Sol, que nem o nosso. Então, o Sol, durante um ano, se desloca de tal forma que eles contam o tempo de acordo com a passagem do Sol nos diferentes marcos, que nem a gente faz. Os nossos meses são todos solares. Mas ao invés de começar em janeiro, eles começam com Áries, quando quer que Áries quando entra o Sol entra em Áries. Aí a gente tem outros lugares na Índia que o calendário não é determinado pelo movimento do Sol. O calendário é determinado pelo movimento da Lua, que a gente também vê. A gente vê fases da Lua em que ela está crescendo, 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 vira uma bola no céu, diminui, 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 desaparece e de novo volta a crescer. Então, existem calendários que vão ter 2 fases de 14 dias, né? 14 dias a Lua cresce, chega, né, na Lua cheia, e aí ela diminui, chega na Lua nova. E aí, dentro desses calendários lunares, vão ter grupos
em que o primeiro dia do mês é o dia de lua cheia. E aí começa na Purnima, na lua cheia. E aí o meio do mês é quando está a lua minguante, aí completa o mês no dia imediatamente anterior à próxima lua cheia. Vão ter outros grupos que se baseiam na lua também, que não começam a contar o mês na lua cheia, começam a contar o mês na lua nova. Então, entre um grupo e outro, vai ter 15 dias de diferença, até às vezes para a celebração dos festivais. Então, o calendário que a gente pensa que é tão amarrado, tão rígido, tão fixo, né, tão determinante para tudo que a gente vai fazer, ele foi construído com base em uma observação natural que todos nós temos. Né? Temos uma observação dos movimentos do Sol, da Lua, as estações que passam, os dias e as noites que se alternam, a posição do Sol, né, que vem num ângulo de manhã, fica mais ou menos no centro, vai para um outro ângulo no final do dia, se a gente estiver mais ou menos perto da linha do Equador. Então, todas essas marcações, elas acabam num campo coletivo, de um combinado coletivo que se fez, e se a gente analisar de verdade, elas acabam todas numa percepção muito íntima de uma vida que nada mais é do que uma alternância de dias e noites por um longo tempo. Se a gente contar, né, todos os dias de uma vida, todas as semanas de uma vida, né, todos os meses de uma vida, os anos a gente sempre conta, às vezes para de contar depois de um tempo, mas acaba contando os anos, que todo ano celebra, né, mais um ano ou menos um ano, dependendo, né, dependendo de quem for. Então, a gente vai ter uma percepção subjetiva, e por conta dessa percepção subjetiva, a gente baseia as escolhas que a gente faz na vida. Ano que vem eu vou mudar de trabalho. Ano que vem eu vou casar. Né? Daqui a 10 anos eu quero estar aposentado. E assim a gente baseia as nossas escolhas no que a gente faz. O que a gente faz na vida, a gente está baseando nos dias, nas noites, nos meses, nos anos. E assim uma vida inteira passa. E aí quando a gente vê o pessoal mais velho falando, né? Ai, quantos anos já se passaram? Até eu falo isso hoje em dia. Quando eu volto no Brasil, eu falo, meu Deus, em 10 anos quanta coisa mudou. É 11 anos de Índia já. Quase completando, né? A caminho de completar 12. Não, a caminho de entrar no 12º ano. Quando você olha para trás, você vê, meu Deus, quanta coisa mudou em 10 anos. Então você vê as mudanças e calcula o tempo. Então, a gente precisa entender essa dinâmica para estar livre dela, entende? Porque senão a contagem do tempo, dos dias, das noites, das semanas, dos meses, dos anos, vira algo muito pesado, muito amarrado, muito aprisionante. E na verdade não é. Porque mesmo que a gente conte 80, 90, 100 anos de uma vida, todos esses anos foram vividos um dia de cada vez, muito mais do que isso, um momento de cada vez. É de momento a momento, é de instante a instante, é a cada piscada de olho, a cada respiração que a gente vive. Não é um dia, não é uma semana, não é um mês, não é um ano, não são nem 80, 100 anos. É um instante de cada vez. Uma piscada de olho, uma respiração, um movimento, uma decisão, uma escolha. Um instante de cada vez. É aí que o Vedanta traz a beleza do ensinamento. E todas as tradições religiosas e filosóficas vão chamar a atenção da gente para viver no momento presente. Porque o momento presente é um presente, né? Tudo aquilo que a gente já sabe. Todos os jargões, todas as, né, as falas populares trazem a nossa atenção para a importância desse momento e das escolhas que a gente faz nesse momento que determinam os próximos momentos que ainda estão por vir. Então, se a gente for fazer uma reflexão de final de ano para início de ano, a gente, claro que vai olhar o que aconteceu nos 12 meses, 52 semanas, sei lá, vai contando aí quantas semanas são.
Quantos dias? São 365 dias. Quantas horas, quantos minutos? Você vai enlouquecer. Se olhar tudo que queria fazer e que não fez, tudo que planejou no 31 de dezembro, lá, a roupa que colocou, o que pediu, né, nos 3 pulinhos das ondas lá. A gente vai ficar maluco, porque ninguém vai conseguir, primeiro, ver tudo, porque aconteceram muito mais coisas do que a nossa memória vai permitir a gente lembrar. Por outro lado, é claro que a gente foi de sucesso em várias coisas e talvez tenha sido um fracasso, ou tenha falhado, ou tenha, né, perdido algumas coisas aqui e ali também. E aí, como essa passagem do tempo ela é subjetiva, os eventos que acontecem para a gente acabam sendo lidos de forma subjetiva também. Algumas coisas deixam uma marca mais forte, porque foram mais importantes, de mais valor para a gente, ou em ganhos ou em perdas. E outras deixaram uma marca mais fraquinha, ou às vezes nem deixaram marcas. E aí a nossa contagem de tempo passa a ser só entre as marcas mais fortes, ou as que foram quase mais fortes, e não na totalidade das nossas experiências. Então já deu para entender que tudo isso que a gente aprendeu até hoje, toda essa forma de ver, leva a gente a uma apreciação bem limitada de tudo que a gente vive, de tudo que a gente experiencia e de tudo que a gente ainda tem pela frente, correto? Então, quando a gente começa a refletir sobre o tempo, sobre o final do ano, olhar para trás, olhar para frente, a gente precisa ter uma clareza de objetivo ao fazer isso, senão a gente se perde. Ao olhar para trás, o que é bom, a gente precisa ter uma atitude de aprendiz. Sabe, uma pessoa num laboratório de química, de física, fazendo um experimento, e nesse laboratório, nesse experimento, a pessoa está lá com o seu caderninho de relatório lá de prática. E no seu caderninho está lá escrevendo o que ela misturou, como que ela misturou, que horas que ela misturou. E aí, no final, dando certo ou dando errado, ela anota o resultado daquele experimento e depois senta para construir seu relatório, né? Todo mundo já tem uma ideia assim, porque, né, alguma coisa na escola, alguma coisa em filme. Então, quando a pessoa olha para o seu caderninho de anotações daquele experimento, o que a pessoa vê são dados que ela vai analisar e vai tirar dali as conclusões que vão ser úteis para ela continuar na sua pesquisa. Ela não vai tirar dali uma opinião de si mesma. Ela não vai tirar dali uma opinião de que eu sou uma pessoa de sucesso, eu sou uma pessoa de fracasso, eu sou boa, eu sou ruim, eu sou isso, eu sou aquilo. Ela vai tirar dali uma experiência. Ela ganhou conhecimento, ela ganhou sabedoria, ela ganhou dados para fazer melhores escolhas, para ajustar o experimento dela para o futuro. Então é essa atitude de aprendiz que a gente tem que ter quando a gente olhar para o ano que está acabando de 2025, todos os outros que passaram. Pensa que todas as experiências que a gente viveu foram experimentos que a gente foi fazendo com a vida, nos relacionamentos, com as pessoas, com as situações, coisas que a gente foi testando, foi dando o nosso melhor, dentro daquilo que a gente enxergava, fazendo as escolhas, e pega todos esses resultados, analisa no final do ano, como um experimento que você fez, tira dali tudo aquilo que é favorável, tira dali todos os aprendizados de coisas que não são necessárias, que é melhor não fazer, que precisam ser mudadas, que foram boas, mas depois acabou não sendo tão boa quanto parecia. Olha para isso que aconteceu em 2025 como um aprendiz tentando tirar as melhores lições de tudo, tanto dos sucessos quanto dos fracassos. Olha para tudo o que aconteceu, para os relacionamentos, para as escolhas, para as atitudes que tomou, para a forma com que falou, o que aceitou, o que não aceitou, o que deixou passar, o que pegou. Faz uma revisão geral. Vê tudo aquilo que foi útil, que te fez crescer, que te fez amadurecer,
que te fez se tornar mais sábio, mais maduro, ter mais clareza, ter mais objetividade, tá fora de confusão. E lista isso como aprendizado. Olha tudo o que é o oposto, que te colocou em mais confusão, que te tirou a clareza, que te fez reagir com raiva, com medo, com qualquer coisa, que não te deixou dormir direito, que, enfim, olha para todas aquelas escolhas, todas aquelas interações, todos aqueles experimentos que geraram resultados que não levaram você na direção da paz e da felicidade. Anota eles também, para não repetir. Ou se tiver que passar por eles de novo para fazer ajustes no experimento, para não cair nos mesmos resultados. É assim que a gente deve olhar para a passagem do tempo e das experiências. Como um aprendiz da vida, que está crescendo, amadurecendo, ficando mais sábio, mais experienciado, mais capaz, num caminho que busca a felicidade e a paz. Agora, isso é quanto ao ano que passou. Agora, para o ano que ainda vem. Ao olhar tudo isso que passou, tirar as nossas lições dos experimentos que a gente fez, que foram favoráveis e desfavoráveis, quando a gente olha para frente, uma coisa a gente precisa definir. E não é definir dietas, não é definir goals, né? Coisas para alcançar. É direção que a gente tem que definir. E não um lugar ou um objeto ou aquela linha de chegada. A gente, quando olha para frente, o Vedanta, a tradição védica, diz que a gente precisa definir com clareza e com toda a força do nosso coração, definir uma direção para onde a gente vai caminhar. Imagina uma pessoa nadando, né? Se ela não define a direção, onde que ela vai chegar? Imagina uma pessoa caminhando, mesmo que ela saia sem rumo, ela vai precisar definir uma direção para onde ela quer andar, mesmo que ela não saiba onde que ela vai chegar. Então, quando a gente olha para esse 2026 que está chegando, a gente precisa olhar para ele e definir já, desde agora, se a gente não tiver uma direção para onde a gente quer caminhar. Não só em 2026, mas com a nossa vida. A cada passo que a gente dá, que direção que a gente está arrumando. Pode ser na direção de um crescimento pessoal, de um amadurecimento, na direção de cultivar paz e felicidade, a direção de melhorar no trabalho, de melhorar o relacionamento com a família, de viajar, ou enfim, a gente estabelece direções a pequeno, médio e longo prazo. Estabelece uma direção e caminha. Quando a gente começa a caminhar, um passo depois do outro. Só isso que a gente pode fazer a cada momento. Então, se a direção estiver definida, cada passo que eu der vai estar ajustado para me levar nessa direção. Mesmo que eu tenha que parar e descansar, mesmo que eu tropece e caia, mesmo que eu levante e enxergue que não era bem por aqui, peguei, né, uma curva errada aqui. Aí o que você faz? É que nem o GPS, né? No GPS, você deu um lugar de chegar, muito mais do que uma direção. Fixou lá o lugar que você quer chegar, o Google Maps. Mas aí, quando você erra o caminho, o que aquele Waze, Google Maps, vai fazer? Ele vai recalcular a rota para manter você na direção de onde você quer chegar, não é verdade? A mesma coisa na vida da gente. Um dia de cada vez, um passo de cada vez. Confirmando a cada instante se aquilo que a gente está fazendo está levando a gente na direção daquilo que a gente quer. Para a gente, para a nossa família, para os nossos amigos. Então, existe um caminho para ser trilhado na vida de cada um de nós que é definido pela direção que a gente escolhe determinar para a nossa caminhada. Então, antes de mais nada, se você não tem uma direção ainda, seja lá a idade que tenha, seja lá o que tenha passado pela vida,
Primeira coisa a fazer é sentar, refletir e escolher uma direção. No fundo do seu coração, qual que é aquilo que te chama, aquilo que apela no mais íntimo do coração, que direção é essa para qual a gente deve seguir? Cada um tem que encontrar essas respostas analisando lá no fundo do seu coração. Com certeza, todos nós queremos caminhar na direção da paz, da felicidade, da tranquilidade, da satisfação, do estar tranquilo, em paz consigo mesmo. Então, essa já é uma direção. Sabendo ou não, consciente ou não dela, a gente já está caminhando numa direção. Na direção da paz e da felicidade. Mas será que a gente está caminhando nessa direção deliberadamente ou por acidente a gente vai tropeçando e vai tentando chegar nela? É aí que entra a visão do Vedanta. O yogi, essa pessoa que é definida como aquele que tem as ferramentas do yoga com ele é uma pessoa que caminha nessa vida, dia após dia, ano após ano, com deliberação, com escolha. Escolhe o Dharma, escolhe os valores universais, escolhe ajudar as pessoas, escolhe crescer e amadurecer, escolhe abandonar hábitos que não são saudáveis, coisas que não são de suporte para o caminho que ele escolheu. É uma pessoa que o tempo inteiro exercita a sua capacidade de escolha. As técnicas de yoga até ensinam pra gente a ficar de olho aberto, trataka, né? Você fica de olho aberto, às vezes, por minutos depois de treinar, né? 5 minutos, 6 minutos, a pessoa não pisca. Respiração pranayama ensina a gente a controlar a respiração, a parar a respiração, a respirar rápido, a respirar devagar, a respirar em 4 tempos, em 8 tempos, em 16 tempos. Até coisas tão naturais como a piscada do olho e a respiração podem se tornar deliberadas se eu treino para deliberar sobre elas. É aí que entra a vida de yoga. A passagem do tempo é inevitável. Um dia vai levar a outro dia. Um momento vai levar ao próximo momento. Mas como que a gente está passando por isso é o que diferencia o yogi, que é aquela pessoa que está ali comprometida com essa deliberação, com essas escolhas. E a outra pessoa que só está vendo o tempo passar, ano após ano, querendo milhões de coisas, fazendo esforço para alcançar várias coisas, mas sem prestar atenção no momento ao momento, sem deliberar passo a passo. É aí que entra toda a visão da tradição védica sobre o estilo de vida, as práticas, as escolhas que a gente faz, a comida, o sono, e tudo que está envolvido no bem-estar e na capacidade de pensar com clareza e objetividade desse indivíduo vivendo essa vida. É claro que sem comida no estômago, ninguém pensa. Só vai pensar em como satisfazer o estômago roncando. Então, é claro que uma necessidade básica, enquanto ser humano nessa terra, essas necessidades básicas vão precisar ser satisfeitas, mesmo que parcialmente. Para que eu tenha um pouquinho de espaço, tirando esse instinto de sobrevivência de cena e me dando um pouquinho de espaço para pensar, ok, eu tenho que pensar agora como que eu vou alcançar a minha próxima refeição. Então, o que eu vou fazer para isso? Se essas necessidades básicas, mais básicas de todas, comida, abrigo, elas não estiverem satisfeitas, não tem espaço para o Vedanta. A gente precisa ajudar as pessoas a terem um mínimo. Mas no momento em que o mínimo já está presente para todos nós, a gente precisa despertar, sair dessa automação, desse automático que a gente veio vivendo, muitas vezes nem vivendo de verdade, só sobrevivendo mesmo. Com base nesse instinto de sobrevivência, a gente vem sobrevivendo a vida e despertar para um estado de escolha, de deliberação.
que está presente a cada instante. Eu não estou dizendo escolher a BMW, escolher o iPhone. Estou dizendo escolher esse momento. Como que eu quero passar por ele? Qual que é a minha contribuição aqui? O que eu estou recebendo aqui? O que eu escolho fazer com isso que eu estou recebendo? O que eu escolho fazer como a minha contribuição por onde quer que eu esteja passando? É nisso que mora um dos principais e um dos primeiros ensinamentos do Vedanta, que é viver uma vida à luz do Dharma com deliberação. Cultivar valores, cultivar disciplinas, cultivar exercícios de dia a dia que levam você a ser uma pessoa cada vez com mais clareza, com mais deliberação, no caminho da paz e da felicidade. Para isso, a gente tem várias ferramentas. Não só a prática de yoga como a gente conhece, com asana e pranayama. Eu tenho várias ferramentas para sugerir. Vou começar a minha lista, tá? Minha lista de 2026. Que tal se a gente começar lendo mais? A gente pode pegar livros de romance para poder distrair um pouco. A gente pode pegar livros de história. A gente pode pegar livros de autoajuda. A gente pode pegar livros de aprimoramento pessoal. Vou sugerir um livro aqui, só no ar. Gostei muito, ainda não acabei, mas estou gostando muito de um livro chamado Hábitos Atômicos. Eu já comecei a ler várias vezes. Já comecei até a escutar na forma de audiobook. Ainda não consegui terminar. Então está lá na minha lista de ano novo. Tem que terminar esse livro. O que acontece? Toda vez que eu paro, eu quero ler de novo do início. O que tem sido bom, porque as reflexões são contínuas, mas ainda não acabei. Mas tudo bem não acabar um livro. Entende? A minha proposta com o livro é ver algo que ele contribua comigo. E ele tem contribuído com muitas reflexões. Então o livro está cumprindo o seu papel na minha caminhada. Entende? Minha proposta não é terminar 10 livros. Minha proposta é crescer com aquilo que eu estou lendo. Aprender uma coisa nova todo dia. São coisas que a gente pode fazer na lista de ano novo que não custam nada ou custam pouco. E, por exemplo, esse livro, hoje mesmo estava aqui vasculhando o YouTube, descobri um canal do YouTube que tem o livro inteiro narrado, lido por alguém. Então, se você não tiver recursos para comprar o livro, você encontra ele narrado no YouTube, completo, 6 horas de narração. Vai escutando aos pouquinhos. Então, compromissos que a gente assume com a gente, de a cada dia deliberar um pouquinho na direção que a gente quer estar caminhando. Então, a gente pode, por exemplo, ler mais livros. Quando a gente sai da escola, dificilmente alguém pega um livro para ler. A não ser aqueles que são, traças. Mas, no geral, depois que sai da escola, a maioria das pessoas só lê coisa ou relacionada ao trabalho, ou no máximo um jornal antigamente. Que tal começar de novo o hábito de ler? Cultivá-lo de novo. E aí, o que acontece? A gente está o tempo todo lendo, mas está lendo no telefone. É o WhatsApp, é isso, é aquilo. Tudo no telefone. Nem sei onde eu deixei meu telefone, pra falar a verdade. Eu queria mostrar o telefone aqui para você. Nem sei onde eu larguei ele. Mas então, é o telefone, é o WhatsApp, é o Instagram, é o Facebook, até o YouTube mesmo. Por que a gente não quebra, então, essa orientação de estar o tempo todo rápido, e senta com calma? 10 minutinhos, não estou dizendo nem ler por horas. 10 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos num dia. Delibera, esse é o horário que eu vou sentar para ler esse livro. Num metrô, talvez. Num ônibus, se eu conseguir não enjoar. Na espera de alguma coisa. No intervalo de almoço. De noite, antes de dormir. Quebra essa orientação que a gente está ali sufocado
com todos esses dispositivos, com toda essa rapidez do mundo, e faz uma escolha por algo que possa contribuir com você de uma forma diferente. Trazendo aquilo que a gente quer, paz, tranquilidade, foco, né? Sem ansiedade, sem medo, sem agitação, sem alimentar nenhum desses padrões e alimentando outros padrões que são favoráveis para a gente. Por exemplo, a leitura. Ou então, minha outra sugestão está aqui, ó. Eu tenho 3 modelos aqui para vocês, porque eu uso os 3. Pega uma agenda, ou pega um caderninho assim, ou pega um caderninho de bolso. Faz um diário. Seja lá a idade que você tem. Escreve o que você está sentindo. Escreve o que você está pensando. Escreve todos os palavrões que você não pode falar. Enfim, escreve tudo. O livreto, o caderninho, não vai te julgar, não vai te analisar, não vai dizer que, ai, que horrível você pensando essas coisas. Você pode dizer, mas o caderninho vai dizer. Senta no final do dia, planeja o seu dia seguinte. Vê as coisas que você tem que fazer. Vê quais são as mais importantes. Faz na forma de bullet points, né? Uma lista de pontos, de tópicos. Ou faz um texto corrido. Faz um rascunho de alguma coisa. Ou não faz nada, só escreve uma linha. Hoje eu não estou a fim de escrever. Cria um novo hábito. Abraça um novo hábito de, por exemplo, escrever sobre seus pensamentos, sobre as suas emoções, sobre as suas experiências da vida. Planejar o seu próximo dia antes dele chegar, no final do dia, né? Planeja o que você tem que fazer no dia seguinte, quais os horários daquilo que você tem que fazer, quanto tempo você leva para chegar no lugar, para voltar. Vê o seu dia, vê os espaços que você tem para você, escolhe fazer algo deliberado, que não esteja na força das suas obrigações e que te alimente favoravelmente no caminho, na direção que você está definindo. Escreve sobre o que você está lendo, né? Leu no livro. Escreve o que foi mais tocante para você, ou o que foi mais engraçado naquele livro de comédia, ou o que foi mais interessante. Assistiu um vídeo no YouTube, anota quais foram os pontos que mais chamaram a sua atenção, o que você acha que vale a pena lembrar para o futuro. Ao invés de simplesmente consumir a vida e as coisas que a vida está dando, vamos produzir alguma coisa com isso, vamos contribuir com alguém, com alguma coisa, até com a gente mesmo. Ao invés de simplesmente consumir o vídeo do YouTube, seja lá o do que for, de música, de entretenimento ou de estudo, senta e reproduz isso, assimila isso, traz para ser seu nesse processo. Então vamos lá. Primeira sugestão para o ano novo. Comece um projeto de ler alguma coisa um bocadinho de cada vez. Segundo, escrever, olha, ler e escrever, eu vou te contar um negócio. Para o cérebro é uma ginástica incrível, porque ler não é algo que esteja comum na natureza. A gente vê objetos, a gente vê formas, mas ler é uma capacidade que só o ser humano tem, extremamente refinada. Não perde essa capacidade, não deixa ela passar. Exercita a leitura. Escrever, então, mais ainda. E agora, com todos os óculos de perto e de longe, né? Que eu também estou entrando nesse grupo agora. Aí você bota um para perto, bota um para longe, aí tem que estar mais perto, tem que estar. Daqui já não enxerga. Um exercício tanto agora, para os olhos, para a escrita, né? Como que a nossa letra fica ruim depois de um tempo sem escrever, não é verdade? Dedica um tempo fazendo caligrafia de novo, dedica um tempo exercitando esse movimento fino da mão. Imagina a quantidade de áreas do cérebro que são necessárias só para a gente coordenar esse movimento tão fino da escrita. Sabe, pega um caderninho, começa com um garrancho mesmo, vai aperfeiçoando a cada dia. Então, ó, primeira dica, bota aí nos seus planos de ano novo um momento de leitura. Nem precisa ser todo dia. Um dia na semana, 2 dias na semana. Considerando que aquilo que a gente quer é paz, é mais foco,
uma mente mais organizada. Por que a gente não vai fazer exercício com a mente também? Tá só pensando na dieta e no exercício do corpo? Então, senta, lê um pouquinho. Escreve. Quando a gente escreve sobre as nossas emoções, os nossos planos, as nossas atividades do dia, como que a gente reagiu, como que a gente respondeu, de vez em quando a gente pode folhear aquilo que a gente escreveu e de novo revisitar esses pensamentos, essas emoções e ver às vezes quanto a gente mudou. E quão idiota a gente foi se importando com isso que não tem importância nenhuma. Sabe, tem tantas coisas que a gente pode tirar no processo de autoaprendizado, de autoconhecimento, de crescimento e amadurecimento, de simplesmente revisitar o nosso diário, revisitar as nossas memórias, revisitar os nossos padrões, entender os nossos padrões. Quando você escreve, tem uma mágica muito interessante quando a gente escreve aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente. Quando você está escrevendo, você está sentindo e externalizando. No momento em que está no papel, já não é mais você, já é um objeto da sua percepção, que é o que o Vedanta fala, que a gente precisa crescer, amadurecer para ser o observador dos nossos pensamentos, das nossas emoções, principalmente das nossas confusões, para a gente ter capacidade de resolvê-las. Então, no momento que a gente escreve tudo isso, a gente, imediatamente ao final daquela escrita, a gente já está nessa posição de observador. É uma ferramenta incrível para olhar para aquilo e analisar de fora agora. Agora você é aquele que analisa aquilo que está escrito no papel. Que nem a história do livro, agora é uma outra história conhecida por você que está escrita ali. E dessa história que está ali, você pode identificar padrões, reações, né, respostas automáticas, coisas que levam você para longe da sua direção, da direção que você decidiu para você, que você definiu para você. Aí você pode ver que aquele tipo de resposta, aquele tipo de reação, não está te ajudando no caminho da paz e da felicidade. Então você já vai começar a olhar para aquilo com outros olhos, já vai começar a olhar para aquilo de forma diferente. A próxima vez que uma situação parecida acontecer, você vai pensar, isso aí é aquilo que eu escrevi outro dia, eu escrevi sobre isso. Vai te ajudar em várias camadas. Então, assim, primeiro exercício para o ano que vem, leitura. Leituras que sejam edificantes, que façam você crescer, amadurecer, angariar mais recursos para passar pela vida, te ajudem nesse caminho, nessa direção que você decidir. Exercício da escrita. Faz seus planos para o dia seguinte, faz os seus planos para esse mês, faz os seus planos para o semestre, escreve sobre as suas emoções, seus pensamentos, externaliza as coisas, descarrega. A gente às vezes descarrega no outro a revolta, a raiva, a impaciência, né? Descarrega ali no caderninho, pode até rasgar no final, queimar, mas sem machucar ninguém, sem se machucar também. Então, exercita ali a escrita. O que mais a gente pode exercitar? Mais uma coisa interessante que a gente quando vira adulto, não faz mais. Pinta, desenha, cria. Ache alguma coisa que você possa fazer de hobby, mesmo que seja pequenininho, mesmo que seja meia hora por semana. Desenha, pinta livrinho de colorir, ou pinta o que você desenhar, ou costura, ou, sei lá, faz alguma coisa com as mãos, massa, pega lá argila, vai fazer uns bonequinhos de minhoquinha. Acha alguma coisa em que você possa ter um momento artístico no seu dia, na sua semana, para trabalhar com essa energia, colocar essa energia em movimento. Faz dobradura de papel, cria um hobby com desenho, com pintura, com o que você quiser, sabe? Cortando coisa.
colagem, né? Faz um livretinho aí de colagem, né? Acha um caminho para essa expressão artística, né? Memoriza umas piadas para contar para as pessoas. Faz alguma coisa que te conduza ali na direção de ter contato com essa natureza tão lúdica, tão bonita. Aprende um instrumento musical. Ou se você já sabe, não toca há muito tempo, pega de volta para tocar. Né? Tem tanta aula no YouTube hoje em dia, né? Vai fazer uma aula, sei lá, de macramê, né? De barbante. Acha um momento seu com você mesmo, por uma expressão de uma veia artística. Ou com a música, ou com a dança, ou com desenho, com pintura, com alguma coisa manual. Então, assim, aqui eu dei para vocês três exemplos. Pode fazer os 3 se quiser, ou fazer um deles. Depende do seu tempo, depende das suas possibilidades e interesses. Mas encontra no seu dia, ou pelo menos na sua semana, um tempo para estar você com você mesmo. Numa expressão natural, livre de qualquer julgamento, livre de qualquer papel que a gente tenha na vida. Para entrar em contato com você, com as suas emoções, com as suas escolhas, com o seu caminho, com a sua direção, de forma leve, sem se cobrar, sem se puxar, sem se suprimir, sem se estressar, mas num momento de relaxamento e de intimidade consigo mesmo. Esse é um ponto extremamente importante que o Vedanta tenta ensinar para a gente logo no início. Tentar descobrir a pessoa básica que nós somos, livre dos papéis, dos julgamentos, das ideias, dos planos, das conquistas, dos fracassos. A pessoa mais simples, mais básica que todos nós somos. E fazer as pazes com ela. E ficar bem sendo quem você é. Ficar bem fazendo o que você faz. Ficar bem com essa pessoa íntima que nós somos. Esse é um grande passo, até para se libertar do peso das experiências da vida. Porque agora, quando eu encontro esse espaço meu comigo mesmo, a qualquer momento eu posso fechar as portas do mundo para sentar aqui, nesse espaço que é seguro, que eu estou bem, que eu tenho uma intimidade comigo para dizer que tudo bem. A gente vai ver o que fazer com isso. Então, encontrar esse lugar de descanso, de refazimento, que não depende de nada de ninguém, de nenhuma conquista, que não melhora nem piora, que não aumenta nem diminui, mas que está sempre lá disponível para a gente. É um grande passo no caminho do ensinamento que o Vedanta quer trazer para a gente. Encontrar essa pessoa, pode ser todo dia, 15 minutinhos que você sente com você mesmo. Pode ser uma meditação, pode ser japa, pode ser oração, pode ser desenho, pode ser escrita, pode ser leitura. 15 minutos em que o telefone está esquecido de um lado. Não lê no telefone, hein, por favor. Essa é a única coisa que eu vou te pedir. Não leia no telefone. Deixa o telefone de lado. Desliga tudo. Fica você com você mesmo. Até que você queira escutar uma música, senta lá no sofá e escuta a música. Não faz mais nada. Só aproveita. Opa, desculpa. Sacudi vocês. Só aproveita a música. Aproveita aquele momento de tranquilidade, de paz, de contato consigo mesmo. Aprende a apreciar isso, a valorizar isso. Isso é extremamente importante para que o ensinamento de Vedanta possa encontrar espaço dentro da gente, fazer o efeito que ele se propõe a fazer, dar o resultado que ele se propõe a dar. A gente vive uma vida muito corrida, a gente está o tempo todo sob pressão, sob demandas,
Tem vários papéis que a gente assume durante a vida. A gente não tem como fugir deles, a gente só tem como estar mais centrado para poder passar por tudo isso mais deliberado, mais consciente, mais inteiro. A gente vai ter uma vida de dificuldades, com perdas, com ganhos, com dores, com doenças. Isso tudo faz parte do pacote inteiro. Mas se a gente não encontrar essa base segura, firme, um local de refúgio, de descanso, a gente vai estar sempre ao sabor da tempestade, ao sabor do vento. É aí que a gente precisa fazer um voto de ano novo. Não só para esse ano, mas para todos os anos que vierem. Que a partir de agora, eu vou encontrar esse lugar de paz, de tranquilidade, de felicidade. E que vai me ajudar a caminhar nessa direção de uma paz, de uma felicidade que sejam absolutas. Porque sem essa paz relativa, mesmo que momentânea, que depende ainda de sentar num lugar quietinho, que depende ainda de ler um livro, que depende ainda de alguns fatores ao redor. Mas sem essa relativa, a gente não vai ter espaço dentro da gente para alcançar aquela que é absoluta. Então, como sugestão aí de ano novo, vou repetir. Vamos ler mais livro. Vamos escrever mais. Fazer um diário aí. Escrever pra gente, com a gente, né? Vamos sentar quieto no momento criativo, construir alguma coisa. Brincar com uma criança também tá valendo. Né? Tocar um instrumento, desenhar, pintar. E descobrir esse momento. Talvez fazer meditação, fazer japa, essas coisas, para quem está no caminho, né, do yoga, do Vedanta, já tem uma exposição, talvez isso também possa ser encontrar esse local de refúgio, com oração, com meditação, com japa, para que a gente possa então cultivar um valor inegociável por estar nesse momento, 10 minutos, 15 minutos, todos os dias, nesse lugar que é chamada caverna do coração, se recolher lá, onde a chama que dá vida a todos nós permanece. Então, a gente precisa entender algumas coisas. E para isso eu vou desenhar, só para mudar um pouquinho. Só para a gente poder dar uma diferença aqui no espaço. Vamos lá. Estamos aqui. Deixa eu só ver aqui para onde que ele foi. Aqui. Ok, no Instagram me corta um pouco, mas tudo bem. Então, como que funciona? Como que a gente pensa que a gente funciona? A gente pensa que a gente está aqui, ó. A gente com certeza está no centro da nossa história. A gente é o personagem principal das nossas vidas, do livro das nossas vidas, do filme das nossas vidas, com certeza. Então, esse daqui é o que a gente chama de eu. Esse eu é o centro de tudo que acontece dentro desse universo conhecido por nós. Porque tudo que a gente faz tem esse eu como ponto de referência. Não é mentira quando a gente diz que eu estou no centro do universo. É verdade. Todos nós estamos no centro dos nossos universos. Mas a gente pensa que a gente tem, ó, aqui, conectado com a gente. Deixa eu só ver aqui. A gente pensa que aqui, conectado com a gente, tem então a família. Aqui é a família. E aí passa a ser o quê? A minha família. Aí a gente tem então aqui, ó, mais um conectado com a gente. Desculpa. Para botar o
Botei no lugar errado. Aí os amigos, aí são os meus amigos. Aí a gente tem os colegas que não são amigos, né? Os colegas de trabalho, os colegas enfim, de noitada, de yoga, as pessoas que estão nesse. Aí a gente pensa, aí aqui a gente tem quem mais? A gente tem o trabalho. Aí as responsabilidades de trabalho, os colegas de trabalho, tudo que a gente tem que fazer no trabalho. E assim a gente parece ter outros quadrados conectados com a gente. Aí a gente acha que o quê? A academia, vamos pensar assim. O exercício, comi a academia, as outras atividades que a gente faz, uma aula, um curso, as pessoas que a gente encontra nesse curso, a gente pensa, num primeiro momento, em que a gente está conectado com essas pessoas e que elas estão separadas da gente, assim, né? Em setores, em blocos, em lugares da nossa vida. Mas, na verdade, não é bem assim que funciona. Se a gente realmente parar para pensar, o que acontece com a gente é um pouquinho diferente. O que acontece com a gente é assim, ó. Aqui está o eu. Aí, aqui está a família. Aqui estão os amigos. Aqui estão os colegas. Aqui está o trabalho. Então, a gente pensa que a gente deixa tudo em blocos separados e não é afetado por isso, que é o mesmo eu de antes. Mas, na verdade, a gente ainda não entendeu como fazer isso. Deixar esse espaço aqui entre a gente e eles. O que a gente tem vivido é mais isso aqui, ó. Sou eu que interajo com todos eles. E aí, o que acontece com esse eu aqui? Digamos que esse eu aqui esteja assim, com uma carinha triste. É esse mesmo eu de carinha triste que vai se relacionar com todas as camadas. Aí digamos que seja eu com uma carinha alegre. Sou esse mesmo eu que se relaciona com todas essas camadas. Na verdade, é um eu apenas, com certeza. Mas olha para cá, quando o Vedanta fala dessa pessoa básica, ela fala em pacotes, mais ou menos. Porque imagina assim, esse eu que eu sou com a minha mãe é diferente desse papel que eu represento com meu pai. Né? Porque a filha da mãe é diferente da filha do pai. Aquilo que a gente faz com a mãe, a gente não faz com o pai. Aquilo que a gente faz com o pai, às vezes não faz com a mãe. O que faz com os avós, não faz com os pais. E o que faz com os filhos, nunca fez nem com os pais, nem com os avós. Então, na verdade, ao invés de ser a mesma pessoa passando, carregando as complicações de um papel para o outro papel, para o outro papel, para o outro papel, a gente precisa aprender a separar o eu básico de cada um dos papéis que a gente tem para viver nessa vida. Então, como que a gente faz isso? Vamos pensar aqui, vou fazer desenho de palitinho mesmo, porque eu não sou boa em desenho. Essa aqui, digamos que seja
Vou botar aqui mais uns 2. Digamos que esse aqui seja a mãe e esse aqui é o tal do eu lá, que está no centro de tudo. Quando esse eu se relaciona com a mãe, esse eu é chamado filha. Vamos botar aqui, porque nessa pessoa aqui. Aí, quando esse eu aqui, os bonequinhos estão ficando piores, você vai perdoando. Vou botar aqui a gravata borboleta. Quando esse eu aqui se relaciona com o chefe, esse nome filha já não serve mais, correto? Esse eu já vai ter um outro nome. Vai ser, por exemplo, empregado. Trabalhadora. Alguém que tem um emprego lá sob aquela pessoa. Funcionário. Aí, o que que acontece? Deixa eu apagar esse aqui, trazer para lá. Agora, imagina a seguinte situação. Opa! Fez um. Agora, imagina que alguém chega para o chefe e se comporta como filho, como filha. O chefe vai olhar para aquela pessoa e vai dizer o quê? Minha filha, você está precisando de férias. Final de ano, o negócio está complicado para você. Melhor você tirar umas férias aí com boa vontade, com bom jogo de cintura. O chefe vai dizer para você o quê? Olha, tá na hora de você, entrar de férias. Mas imagina que você não está confuso, porque a confusão vai ser trocar uma coisa pela outra. O que você faz como filha, você não vai fazer como empregado, como trabalhador. Como trabalhador, você não vai fazer com filho. Como que a gente sabe quais são os nossos papéis? A cada relacionamento que a gente tem, a gente vai ter um papel com relação àquela pessoa. Então, cada conexão que a gente tenha dentro desse universo é uma conexão 1 a 1, e essa conexão vai ter as peculiaridades e as características próprias com relação ao papel que você representa, executa naquela relação com aquela pessoa. Digamos que a gente tenha 10 irmãos. A relação com cada um dos 10 irmãos também vai ser diferente. Os papéis também vão ser diferentes. Então, a gente precisa entender, aqui, voltando para cá, a gente vai precisar entender qual que é o nosso papel em cada uma dessas relações, para que a gente possa estar livre desses papéis e ser apenas eu. No momento em que eu estiver lendo, no momento em que eu estiver escrevendo, no momento em que eu estiver meditando, no momento em que eu estiver tomando banho, no momento em que eu estiver dirigindo. Eu tenho o papel de motorista, dirigindo, mas eu não tenho mais nenhum outro papel. As preocupações do trabalho ficaram no trabalho. As preocupações de casa ficaram no papel de casa. Agora eu estou no papel de motorista. Os outros papéis não devem influenciar esse papel que eu estou vivendo aqui. É assim que o Vedanta inspira a gente a viver a vida com menos peso, com menos preocupações, com menos problemas. Como que a gente vai saber quais são os nossos papéis? Primeiro, a gente tem que parar nesse momento, sabe, de escrita ali, de reflexão, de quietude. A gente vai precisar parar e entender quais são as características de cada papel que a gente tem na vida, com cada relacionamento, com cada pessoa. Então, eu tenho que ter um momento de autoestudo em que eu paro e me vejo naquele papel de filho, de mãe, de pai, de irmão, de empregado, de empregador, de colega. E questiono, analiso
quais são as responsabilidades que eu tenho naquele papel, o que faz parte da minha responsabilidade, o que não faz. O que é esperado de mim naquele papel, que faz parte, né, um pouco das minhas responsabilidades ou dos deveres, né? Quais são os meus direitos naquele papel? E o que faz parte do papel, o que está fora do papel? Ninguém tem como dar para você um script pronto. A gente vai ter que descobrir por a gente mesmo. Isso leva tempo, isso demanda um processo de observação, de questionamento. Lembra como eu comecei falando? Isso é parte dos nossos experimentos. Você vai ter que ir experimentando e vendo, será que isso é parte do meu papel? Será que não? Será que é tudo isso ou só uma parte? É assim que a gente vai ter que ir experimentando os relacionamentos, a vida, para se descobrir dentro deles, com tudo que a gente tem que fazer, mas ao mesmo tempo livre de todos eles. Quando essa pessoa mais básica de todas não está na presença de nenhuma dessas pessoas, de nenhum desses relacionamentos, ela está fora de todos esses papéis. A gente deixa os problemas e as coisas boas e ruins de cada papel dentro do papel e encontra um lugar em que eu não tenho papel nenhum a cumprir. Eu só tenho um papel, que é um papel comigo mesmo, de ser quem eu sou naquele momento, livre de todos os papéis. Esse é o grande pulo do gato. A gente pode começar cultivando esse espaço, tendo um momento de leitura, tendo um momento de escrita, tendo um momento artístico, tendo um momento de meditação, de japa, de oração. Mas a gente vai precisar trazer esse processo do autoconhecimento para ver as escolhas que a gente está fazendo na vida, os padrões que a gente está vivendo, os relacionamentos que a gente cultiva, ver quais são as nossas escolhas dentro desses relacionamentos, com tudo, com o chefe, com o filho, com o marido, com amigos, com o professor, com tudo. Entender quais são os nossos papéis, quais não são os nossos papéis, o que faz parte do papel, o que não faz parte, como que eu contribuo naquele papel, como que eu estou recebendo naquele papel e como que eu vou navegar nele e, ao mesmo tempo, descobrir que eu sou uma pessoa que também existe fora dele. É aí o pulo do gato, deu para entender? Estão me acompanhando? Diz para mim aqui. Vou dar um momento de relaxamento. Escreve aí para mim nas mensagens. Tá dando para entender? Ficou claro? Ok, minha gente, voltei. Cuiabá, Porto Alegre. Caiu e voltei. Caí da cadeira e voltei. Pois é, caiu aqui. Estamos de volta. Travou tudo. De repente, no melhor da história, que era, né, ouvir de vocês aqui. Praia Grande, Teresina, Salvador, Itapema, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador de novo. Então é isso aí, tá claro. Aceitar o que vem e agir da melhor forma possível. Para isso tem que estudar Vedanta, tô brincando. Aceitar é o segredo de tudo. Então, fica claro isso também, mas às vezes a gente mistura os papéis. Não só às vezes, quase sempre a gente mistura os papéis. Então, saiu do ar a transmissão, mas voltou. Está mostrando a carruagem e o lindo verso. Pois é, caiu no Insta também, já voltou também. Eu fiz uma pausa, não, tô aqui. Caí da cadeira e voltei. Tá meio, a internet ficou meio ruim. São Paulo, mas é carioca, então somos duas. Cuiabá. Então é isso aí, estamos de volta. Todo mundo aqui, vendo, ouvindo? Aí, seguindo. Dá um joinha aqui para a professora, só para ver se voltou mesmo. Uhum. Então tá, então beleza. Então, às vezes, o que acontece é que na maioria das vezes, a gente está confuso por falta de clareza com relação aos papéis e, com certeza,
ao que fazer e não fazer em cada papel. Por isso que a gente precisa começar devagarinho, abrindo um espaço com a vida, com o mundo, com os relacionamentos, com as coisas todas, abrindo um espaço para achar primeiro essa pessoa básica, aí que você vai encontrá-la quando você estiver lendo, quando você estiver escrevendo, pintando, fazendo alguma coisa manual, sabe? Ter esse espaço ali seguro em que você vai poder encontrar com essa pessoa, descobrir que ela é uma pessoa muito legal, descobrir que ela é uma pessoa gente boa, que tem vivido altos e baixos e está seguindo a vida. E bater um papo com essa pessoa interessante que você é. E descobrir que ela é mais do que todos os papéis. Todos nós não somos a coleção de papéis. Somos maiores, somos muito mais do que cada um dos papéis individualmente. E mais até do que todos eles juntos. Então, o principal é a gente conseguir enxergar essa pessoa básica logo no início. Fazer as pazes com ela. Encontrar esse espaço. E daí começar a olhar para cada um dos relacionamentos das pessoas, do que a gente tem que fazer, do que a gente não tem que fazer a cada instância da vida, e organizando aos pouquinhos, como eu falei antes, como um experimento, vai experimentando, que nem a pessoa lá no laboratório, vai testando de um jeito, vai testando de outro, vai vendo o que funciona, vai vendo o que não funciona. Mas para isso tudo funcionar, a gente vai precisar ter uma direção clara de para onde a gente está caminhando. Lembra disso? Eu comecei a aula falando disso e vou continuar insistindo. Se tiver uma coisa que eu posso, se tem uma coisa que eu posso falar para vocês fazerem mesmo agora, antes do ano novo, é parar esses 2, 3 dias que ainda vem pela frente e pensar em que direção você está caminhando. Tenha certeza da direção, pelo menos nesse momento. Pode ser que você mude daqui mais para frente, não tem problema. Mas hoje, aqui, agora, antes de dar os próximos passos, defina a direção que você quer dar para a sua vida. Foca nela. E tudo mais que você tem que fazer na vida, faça passo a passo, dia após dia, com que isso que acontece na vida da gente esteja servindo a esse propósito maior. É isso que eu queria passar para vocês hoje, fazer vocês entenderem um pouco dessa questão dos papéis, dar para vocês o entendimento dessa visão subjetiva do tempo, de como que a gente conta o tempo, de como que a gente percebe ele. E na verdade, a gente só tem esse instante aqui, ó, momento a momento, para estar com a gente, para estar com as pessoas, para estar cumprindo os nossos papéis, na inteireza daquilo que nós somos. Então, para que a gente possa cumprir os nossos papéis na sua totalidade, a gente vai precisar estar deliberando o que a gente quer para a gente, o que a gente vai deixar passar. Vai precisar estar focando numa direção e vendo o que ajuda a gente nessa direção e o que está puxando a gente para longe dela. E é assim que o ensinamento do Vedanta vai criando espaço na vida da gente para servir a esse propósito de libertação. Mesmo que de uma forma assim, minúscula, de pouquinho em pouquinho, sabe? Vai quebrando aqui umas amarrinhas aqui e ali, até que a gente possa realmente embeber, vivenciar, assimilar essa visão que o Vedanta passa de felicidade e paz como sendo a nossa verdadeira natureza, a cada instante, disponível para a gente a cada piscada de olho, a cada respiração. Mas para que a gente possa chegar a assimilar esse conhecimento a cada piscada de olho, a cada respiração, a gente tem que começar de onde a gente está hoje, fazendo o que a gente faz, na vida, nos papéis, sem mudar nada, sem querer que nada se transforme, que nada vá embora ou chegue.
Porque essa pessoa básica que nós já somos, ela já está aqui hoje. É ela que a gente precisa do nosso lado para que a gente possa enxergar isso que o ensinamento traz para a gente. Então, vamos lá, vamos continuar juntos nesse ano novo. Tenho vários projetos, retomo as minhas aulas regulares no dia 5 de janeiro, então se você é aluno das turmas regulares, dia 5 de janeiro a gente retoma aos poucos cursos regulares. No dia 14 de janeiro eu vou começar uma turma nova sobre o valor dos valores, momento propaganda agora, né? Parece, de repente você coloca lá nos seus planos de ano novo, né, na lista lá. Papai Noel já passou, então agora a minha esperança é a lista de ano novo lá nos pulinhos da praia. Então, dia 14 de janeiro, eu começo uma turma nova, estudando o que o Swami Dayananda chamou de o valor dos valores. É um conjunto de valores que são apresentados dentro da Gita, no capítulo 13, e a gente vai pegar para estudá-los à luz do comentário de Shankaracharya. Shankaracharya foi um professor dentro dessa tradição a qual eu faço parte, e ele deixou um comentário chamado Bhashyam, que é uma forma da gente entender as palavras, entender o que está sendo falado ali pelas palavras que estão na Gita, e usando do comentário de Shankaracharya, a gente vai entender esses valores à luz, né, da Gita e do comentário dele. E claro, expandindo, né, com exemplos, com vivências, né, que fazem parte da nossa realidade atual. Então, tem um livro chamado O Valor dos Valores, de Pujya Swami Dayananda Ji, que foi traduzido pela professora Glória, está em português, é vendido pelo Vidya Mandir. Então, quem for do Rio, quem entrar no site, pode adquirir pelo site também. Quem for do Rio pode passar lá, se quiser adquirir o livro. O livro é muito bom, sugiro que vocês adquiram, deem de presente também. É um livro que inspira muitas reflexões, então já que é para ler, né, pode começar o ano lendo O Valor dos Valores. Eu não vou seguir o que está no livro. O que está no livro são as anotações das aulas que Pujya Swami deu, a transcrição das aulas, né, que foram traduzidas e publicadas na forma de um livro. Como eu falei, eu vou estar seguindo o comentário de Shankaracharya e expandindo. Mas o livro passa a ser uma referência, sim, pessoal, nessa jornada de crescimento pessoal. Tem várias reflexões interessantes que vale a pena. Fazendo, então, propaganda aqui do livro, das aulas e tudo. Mas, então, no ano que vem, agora falando dos meus planos, da professora aqui. No ano que vem, em abril, eu vou estar no Brasil, no início de abril, para Páscoa, na semana antes da Páscoa, no final de semana antes da Páscoa, eu vou estar no Brasil fazendo uns eventos abertos. Durante a Páscoa, eu vou estar participando de um evento fechado e vou estar retornando para a Índia. Vou passar por Portugal, vamos ter aí provavelmente 3 dias em Portugal, 2 dias de aulas em Portugal. Então, vou retornando a Portugal pelo 2º ano, né? O ano passado foi ano passado, já estou considerando ano passado. Esse ano foi super proveitoso. Vamos voltar a Portugal para encontrar os alunos que estão por lá. Então, assim, a gente vai ter em abril, final de março, último final de semana de março, e o iniciozinho de abril eu vou estar no Brasil, e logo depois em Portugal. E aí, em junho, eu volto no final de junho, início de julho, eu faço o meu retorno definitivo para o Brasil. Quer dizer, eu começo, né? O meu retorno definitivo para o Brasil. Quem me acompanha pelo Instagram e tudo mais já sabe, a gente está construindo, está começando a construir um ashrama, um gurukulam, entre São Paulo e Rio, que fica em Cunha. Então, a gente adquiriu um terreno, já está começando as construções. E começando assim, né, colocou poço artesiano, pedindo luz e tudo mais, começar um processo de construção. Mas antes disso, mesmo antes da construção estar pronta, a gente já tem uma casa para alugar em Cachoeira de Macacu. Então vai ser a sede
né, do Arshya Vijnana Gurukulam Brasil, associação, a gente fundou uma associação, a Associação Arshya Vijnana Gurukulam Brasil. Essa associação, então, vai começar com as atividades em Cachoeira de Macacu, e depois, com a construção do Gurukulam em Cunha, a gente vai migrar com curso residencial de curta, média e longa duração, cursos de finais de semana e depois cursos de longa duração também, isso tudo com planos para o segundo semestre. Então, fiquem de olho, fechando o ano com chave de ouro, com certeza, e a Adunata, caminharemos juntos com vários planos, no segundo semestre do ano que vem, retornando ao Brasil, com vários outros planos, né, acontecendo aí durante esse próximo ano. A gente vai ter várias oportunidades de continuar compartilhando todos esses conhecimentos, até convivendo juntos por mais tempo, interagindo pessoalmente, né? E, enfim, começando aí uma nova etapa dessa jornada, né? Então, eu começo o meu retorno em julho. A gente contar aqui para vocês, né? A gente espera levar a Mataji também. Mataji deve ficar com a gente talvez 1 mês, 2, enfim, no tempo que ela concordar. Ela falou que se ela tiver saúde, ela vai, né? Assim, tipo, com saúde, com força, ela vai. Então a gente vai ter atividades com ela, vai ter a chance de conviver com ela e enfim, fazer seva, tá junto de alguma forma. É bom para aqueles que não podem largar tudo e vir para a Índia, né? Talvez você consiga um final de semana livre, você consiga ir a uma palestra, você consiga participar de alguma atividade de dia, né? Então vai programando aí a sua vida aí para abril, né? Final de março, início de abril, aí julho, as coisas começam a funcionar no Brasil, e daí para diante a gente vai ter várias atividades presenciais e em vários lugares, provavelmente Salvador, Brasília de novo, e de vez em quando eu vou visitar vocês aí em alguns lugares. O pessoal do Sul, se quiser organizar, tem umas alunas do Sul me pedindo para ir, então a gente vai ter visitas aí e ter a chance de conviver, então, pessoalmente. Estou planejando também organizar uma viagem para a Índia com alguns alunos. Então, assim, tem vários planos aí na linha de produção. Vamos ver aí o que o universo permite e como que a gente vê a coisa se desenrolar na nossa frente. Então, são vários planos, várias coisas que a gente pode fazer, é apenas planos, né? O que vai acontecer, a gente vai ver conforme o tempo for passando. Né? Então, agradeço o interesse de vocês, a presença de vocês, mesmo que online ou às vezes presencial nas aulas que eu dei no Brasil. Eu fui 3 vezes ao Brasil esse ano, várias pessoas vieram, me encontraram, foram momentos muito agradáveis, e online também, estão todos aqui comigo, né, acompanhando no Instagram, no YouTube, nas aulas também. Sem o interesse de vocês, eu não teria esse papel de professora, né? Então, esse papel me é dado por conta do interesse de vocês. Então, eu agradeço sinceramente, mais um ano, são 6 anos ensinando online, tem muitos de vocês que já me acompanham há bastante tempo, tem gente que acabou de chegar. A todos vocês eu deixo aqui o meu agradecimento. Esses 2 últimos anos foram bem tumultuados. Ano passado teve a cirurgia na coluna, esse ano, depois que eu voltei do Brasil, tiveram várias questões de saúde também, e vários trabalhos paralelos, várias viagens para fazer também, o que atrapalhou bastante a rotina de aulas. Mas uma coisa eu garanto para vocês, agora é a pessoa aqui falando. Essa pessoa tem um compromisso de vida de ensinar isso que eu tenho ensinado para vocês pelo resto da vida, até a última respiração. Então, se talvez num período a gente tenha mais aula, menos aula, devido a outros fatores da vida, não se preocupem, eu ainda vou estar por aqui por bastante tempo para continuar ensinando. Então, a gente vai continuar, a gente talvez tenha fases, né, com mais aulas, com menos aulas, com uma rotina mais difícil ou mais fácil. Isso aí é o universo, né, o nosso destino, é o nosso karma que determina como que vão ser as nossas fases. Mas como eu falei para você, a nossa direção, os nossos compromissos são só nossos. O universo não pode tirar da gente, o universo não pode fazer nada.
quando a gente tem um compromisso firme, quando a gente se determina a caminhar numa direção, nem o universo pode fazer a gente mudar de ideia, só a gente que pode mudar, né? Então, eu agradeço a todos vocês, deixo aqui os meus votos de um ano novo de muita luz, de paz, de felicidade, de bons relacionamentos, de momentos de crescimento e amadurecimento, de momentos de tranquilidade, de alegria, de risos, de leveza, para que a gente possa continuar nesse processo, aprendendo a cada dia, num processo de autoconhecimento, de crescimento, e que a gente possa continuar juntos nas aulas online, depois mais para frente no ano, nas aulas presenciais que vão acontecer com mais frequência, e assim, que todos nós juntos possamos receber desse universo tudo isso que a gente tem recebido, mas não só receber, que a gente possa também contribuir com as nossas próprias vidas, contribuir com todos aqueles que estão conectados com a gente, contribuir com o universo de uma forma geral, cada um dando o seu tantinho. Se você encontrar essa pessoa com mais paz, com mais tranquilidade, com mais jogo de cintura para viver a vida, com certeza você vai ser uma contribuição dentro desse universo. Se você tiver mais paz, essa paz vai contaminar as pessoas ao redor. Se você for uma pessoa mais feliz, a felicidade vai contaminar as pessoas ao redor. Se você for uma pessoa mais focada, com capacidade de poder produzir mais nesse mundo, com certeza muitas pessoas vão se beneficiar disso. Então, que cada um de nós, onde quer que a gente esteja, que a gente possa oferecer muito mais do que receber, contribuir muito mais do que a gente precisa pegar para si, que a gente já recebeu tanto, né, que a gente possa contribuir cada vez mais. Então, meus votos de feliz ano novo para todo mundo. Deixo vocês aqui, né, com carinho. O livro Mergulho na Paz também é muito bom, também sugiro. Então, fiquem com Deus, fiquem abençoados, sigam firmes nessa caminhada de crescimento pessoal. Seguimos juntos, eu aqui ainda na Índia e vocês aí, online, seguimos juntos. Agradeço todas as mensagens aqui no chat. A inscrição no curso Valor dos Valores vai sair já nessa semana. A gente está terminando de organizar o formulário de inscrição. Então, é questão de 1 dia, 2 no máximo. Fico muito feliz por tudo que vocês têm feito, todo o apoio, todo o suporte. E seguimos em paz, felizes e tranquilos para um ano novo cada vez mais auspicioso. Fico feliz por todos vocês. Seguimos. Namastê. Encerramos aqui, então, esse ano de 2025 com as bênçãos dos gurus, com as bênçãos de Ishvara e prontos para continuar essa caminhada de crescimento. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti 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 Harihi Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om Tatsat. Namastê a todos, muito obrigada. Feliz ano novo mais uma vez para você, para as suas famílias, para todas as pessoas com as quais vocês estão conectados, que a gente possa então encontrar essa pessoa feliz, em paz, e com ela contribuir para o mundo também com mais paz e felicidade. Namastê. Até ano que vem. Até já. Namastê.